para darmos início, né? Então, a dissertação, ela tem como título, né, a influência, né, do plano de manejo e do PSA, do pagamento por serviços ambientais, na qualidade e na quantidade de água, né, em uma unidade de conservação aqui, que nos serve muito para abastecimento público, que é a bacia do Guariroba, né? Então, professor Frederico, fica à vontade, a palavra é sua. E ao final da apresentação, a gente vai realizar a arguição, né, do documento e depois finalizamos a defesa. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero dizer da minha honra e agradecimento por ter o doutor Fernando e o doutor Michel como meus orientadores, e o doutor Cristóvão e o doutor Guilherme como membros da banca que avaliará o meu trabalho. Isso me traz muita responsabilidade e aumenta aquele inevitável friozinho na barriga, característico dessas horas. Também quero agradecer a todos que estão presentes virtualmente nessa reunião e também as inúmeras pessoas que contribuíram de forma direta ou indiretamente com o meu trabalho para que eu pudesse chegar a esse ponto de defender aqui perante vocês. Bom, todos estão vendo o slide de abertura? Sim. Ok, então passarei a apresentação. Então, o mestrado que estou procurando obter, o título de mestre, faz parte do programa de pós-graduação da Universidade Católica Dom Bosco em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária. O título da minha dissertação é Influência do Plano de Manejo e do Pagamento por Serviços Ambientais na qualidade e quantidade da água para abastecimento público em unidade de conservação. Meus orientadores, como eu já disse, é o professor doutor Fernando Jorge Correia Magalhães Filho e o professor doutor Michel Ângelo Constantino de Oliveira. Eu peço licença à banca, fiz uma pequena inversão e vou iniciar antes de partir para a estrutura da apresentação por um breve resumo. De qualquer forma, a apresentação está estruturada da seguinte forma: iniciando pela introdução justificada do trabalho, os objetivos, a revisão bibliográfica elaborada e as referências. Isso eu retirei do texto da dissertação. E os materiais e métodos, resultados de discussão e conclusões, eu tirei do artigo. A minha dissertação é composta de uma parte textual e um artigo ao final. O resumo que eu trago no início são em 4 blocos. O primeiro bloco é a motivação da pesquisa. Por que eu resolvi pesquisar esse tema, né? Alguns pontos são importantes. O primeiro, a importância desse manancial Guariroba para o abastecimento de água de Campo Grande. O Guariroba já respondeu por muito mais, mas responde hoje com um pouco menos de 50% da água que nós bebemos aqui em Campo Grande, né? Outra motivação foi que, apesar de haver a existência de estudos sobre quantidade na bacia, quase nenhum estudo sobre qualidade existia. E também um outro aspecto, que é a ausência de uma avaliação integrada entre quantidade, qualidade e governança. Governança nos termos definidos pelo Tribunal de Contas da União, como os meios e processos que levam a resultados eficazes, né? Governança nesse sentido.
O que eu procurei investigar, a hipótese que eu procurei investigar foram, na forma de questão fica melhor, se as intervenções do programa Manancial Vivo, que é um programa de pagamento por serviços ambientais, melhoraram ou não a qualidade e a quantidade de água captada lá no reservatório do córrego Guariroba. Essa é a investigação. Na outra linha, no outro eixo, é se o plano de manejo da APA do Guariroba, né, um documento que traça diretrizes a partir de um diagnóstico e faz um zoneamento dessa unidade de conservação, e os pagamentos por serviços ambientais, ou seja, o programa Manancial Vivo, influenciaram essas eventuais melhorias. Essa foram a hipótese que eu procurei investigar. Eu quero só fazer um parêntese e pedir uma licença para a banca para fazer uma homenagem, né? Que foi uma motivação importante para essa pesquisa, né? Eu não coloquei na dissertação, mas entre 2015 e 2018, eu me aproximei muito de uma pessoa que eu já tinha um relacionamento, mas era um relacionamento mais profissional, e eu passei a realmente, além de um relacionamento profissional, um relacionamento de amizade, né? E junto com essa pessoa, eu desenvolvi um trabalho para o município de Três Lagoas, que era o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Três Lagoas, né, envolvendo água, esgoto, drenagem e resíduos. E nessas várias viagens que fizemos a Três Lagoas, passando pela captação do Guariroba, eu tive a oportunidade de aprender muito com essa pessoa sobre a história, né, como nasceu a captação do Guariroba. No início da década de 80, Campo Grande precisou ampliar o seu sistema de abastecimento de água, e o córrego mais viável, que se apresentava com maior viabilidade para essa captação, era o córrego Botas, né? No entanto, por uma grande resistência da população, que foi comprovada através de pesquisa, em se abastecer com água desse manancial que passava perto do leprosário, né, São Julião, a Sanesul, que à época a concessionária responsável pelo abastecimento de água em Campo Grande, teve que optar por um outro manancial, e foi Guariroba, um pouco mais distante, e os custos aumentaram muito. E essa pessoa participou ativamente desse processo, coordenou esse processo, e ele me contava, inclusive, dos sobrevoos que ele fez com a equipe, dos estudos, né? Foi muito rica o conhecimento, né? Muito rico o conhecimento que eu obtive a partir dessas conversas. Além disso, essa pessoa é uma pessoa absolutamente excepcional em termos de homem público e de cidadão, né? Ele participava ativamente de todas as discussões que ocorriam em Campo Grande, ia na Câmara, ia nas reuniões, nos fóruns, nos conselhos. Era uma pessoa muito atuante, além de ser um ser humano excepcional. Eu quero deixar a minha homenagem aqui ao xará Frederico Vitório Valente, falecido em 2018, que presidiu a Sanesul no período de 83 a 87, e foi o responsável pela implantação do sistema Guariroba. Agradeço a banca aí por permitir essa singela homenagem. Voltando, então, ao nosso resumo, o quarto bloco importante da minha dissertação são as conclusões. E eu já adianto aqui, vou detalhar ao longo da apresentação, mas já adianto que as principais conclusões foram as seguintes. Houve uma melhoria, tanto da quantidade como da qualidade de água disponível para captação entre os 10 anos, né, entre o período decenal, que vai de 10 a 19, 2010 a 19, principalmente um aumento da vazão entre 2012 e 2016, corroborado por outros autores, uma queda na turbidez, nos sólidos e na DQO entre 15 e 19, os anos que logo imediatamente após as intervenções na bacia,
E o índice de qualidade da água manteve-se entre 2015 e 2019 entre bom e ótimo. Essas são as principais conclusões em termos de quantidade e qualidade. E em termos de governança, que tanto o plano de manejo como o pagamento por serviços ambientais influenciaram positivamente essas melhorias a partir das intervenções que foram financiadas, identificadas e depois financiadas por esses programas. O que eu considero como uma contribuição da minha pesquisa, uma singela contribuição, é que o plano de manejo, a partir de um diagnóstico técnico bem feito e o pagamento por serviços ambientais, podem influenciar a melhoria na quantidade e qualidade de água em unidades de conservação, desde que alguns aspectos sejam observados. Quais seriam esses aspectos? Primeiro, o engajamento das instituições e atores da bacia. Depois, a governança, nesse sentido da capacidade administrativa e financeira de implementar políticas públicas de interesse da população, né? Principalmente a governança do uso e conservação do solo e dos recursos hídricos. O terceiro aspecto é a necessidade de integração calibrada, uma integração calibrada entre ações regulatórias e não regulatórias, em outros termos, incentivos econômicos, leis e fiscalização. Os americanos chamam isso de cenoura e porrete. Aí, o equilíbrio entre esses dois tipos de ação são muito importantes para o sucesso de programas desse tipo. E a articulação de esforços nas 3 esferas de governo, o que ocorreu na bacia do Guariroba é um bom exemplo disso. A partir da liderança da Prefeitura Municipal, houve envolvimento do Ministério Público Estadual, da Agência Nacional de Águas, que financiou o programa de pagamento por serviços ambientais. E o último ponto, importante para o sucesso desse tipo de programa, é que se estabeleça uma confiança entre quem paga e quem recebe pelos serviços ambientais. Isso também foi possível de se identificar na minha pesquisa. Passarei agora propriamente dito a apresentação. Então, o bloco inicial, esse retângulo, bem no início, no centro do slide, é o interesse principal, né, de um tipo de pesquisa desse, ou seja, quais são os impactos ambientais nas bacias hidrográficas, né? E esses impactos, eles têm efeitos, que estão aí à direita do slide, e causas. Os principais efeitos dos impactos ambientais em bacias hidrográficas são 2, principalmente 2. A erosão e perda de solo, e o assoreamento dos cursos d'água, impactos ambientais relacionados com os recursos hídricos e com o solo, né? Então, esses impactos são severos, variam em grau de severidade a partir das causas. As 2 principais causas são a substituição da vegetação natural por culturas agrícolas ou pastagens e o manejo de solo inadequado, sem respeitar, por exemplo, a capacidade de solo da bacia. Então, são essas as principais causas, não as únicas, mas as principais, que geram esses efeitos dramáticos, né, em bacias hidrográficas quando essas causas estão presentes. E essa, então, é são parte dos antecedentes e justificativas aí que constam da introdução da minha dissertação, né? Esses impactos em bacias hidrográficas afetam a disponibilidade hídrica, né? O assoreamento de reservatórios diminui a capacidade de reservação e podem afetar também a qualidade, né? E aí surge, em vários locais do mundo, as alternativas para minimizar esses impactos ou para diminuir essa afetação da disponibilidade hídrica. Algumas delas é a proteção de mananciais por unidades de conservação, sendo que as APAs, as unidades de proteção ambiental, as áreas de proteção ambiental, as mais comuns, né?
Mas resta uma pergunta, e proteger mananciais, mesmo que seja com a criação de unidades de conservação, é eficaz? É eficaz para melhorar a quantidade e a qualidade da água? Essa que foi uma das hipóteses aí, né? Uma das questões que despertaram o meu interesse nesse estudo. Os objetivos, então, do meu trabalho, né? O objetivo geral foi avaliar a qualidade e a quantidade de água numa área de proteção ambiental nos últimos 10 anos, né? O decênio que vai de 2010 a 2019, após a implantação do seu plano de manejo, né, dessa área de proteção ambiental, e mediante um programa de pagamento por serviços ambientais. Os objetivos específicos foram avaliar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos na captação de água para abastecimento público, avaliar a pluviometria e a descarga líquida, as descargas líquidas no principal curso d'água, ou seja, o Guariroba, e avaliar a influência do pagamento por serviços ambientais e os efeitos de práticas conservacionistas financiadas por esse programa na qualidade e quantidade da água captada. Peço desculpas, porque em alguns momentos eu tenho que permitir aqui a entrada de outras pessoas e tenho que olhar para outra tela. A revisão da literatura, que eu não vou estender aqui, ou apenas mencionar os principais tópicos, né, que eu realizei, dizem respeito à demanda de água por abastecimento público no mundo, né, as unidades de conservação, em especial as áreas de proteção ambiental, como é feita a proteção de recursos hídricos hoje no mundo com a utilização desses instrumentos, um pouco sobre a avaliação da qualidade de água em APAs e sobre a avaliação de quantidade, também em APAs, a caracterização da APA do Guariroba, um breve resumo dos principais pontos do plano de manejo da APA do Guariroba, o programa produtor de água da Agência Nacional de Águas, o programa Água Brasil, que é um braço desse programa produtor de água, os impactos esperados desse programa Água Brasil e os principais resultados desse programa entre 2010 e 2015, que são os dados que estavam publicados, né, no momento que eu desenvolvi o trabalho. Né. Então, passar rapidamente por esses pontos, mas basicamente a questão da demanda por abastecimento público é de conhecimento público, né? A demanda de água deve aumentar com o aquecimento global, né? Tanto é que um dos objetivos do milênio de desenvolvimento sustentável é permitir o acesso universal à água potável, saneamento para todos até 2030. Oxalá conseguimos alcançá-lo, né? E a vida na Terra só pode ser sustentável se houver água em quantidade e qualidade suficientes, a despeito das enormes disparidades entre consumos, né? Em Angola, o consumo é de 30 litros por habitante dia, enquanto nos Estados Unidos está em torno de 562 litros por habitante dia. Uma coisa interessante, feita uma pesquisa por um pesquisador, com várias pessoas, pedindo que essas pessoas, a água lembrava o quê? Né? E a principal palavra, a palavra mais, nessa nuvem de palavras, a água lembra mais vida, né? Esse foi um resumo aí do que nós fizemos aí em termos de demanda, logicamente muito breve, né? Em relação à proteção de recursos hídricos, eu reli e reli pelo menos 11 trabalhos importantes desenvolvidos em vários países por diversos autores, né? Onde eu resumi aqui os principais destaques ou recomendações nesse tipo de abordagem de proteção por recursos hídricos, utilizando o pagamento por serviços ambientais, com ou não a utilização de
unidades de conservação, de proteção por meio de unidades de conservação, né? E deixei em negrito os principais tópicos, não acho que seria cansativo ler o slide, mas, por exemplo, na China, lá se identificou, né, que a proteção de mananciais através de unidades de conservação e com gestão de uso do solo e do recurso diminui o risco para a população, né, em termos de abastecimento público, né. Eles também recomendam implementar planos de segurança da água. Já no México, o destaque é que eles conseguiram identificar uma boa relação entre a deterioração da qualidade da água de forma geral e o cólera, e também recomendaram a priorização de recursos de pagamento por serviços ambientais com foco na quantidade e qualidade da água. Já na Colômbia, o ponto de destaque é o envolvimento da comunidade e a governança como fatores chaves para o sucesso de programas de pagamento por serviços ambientais. Nos Estados Unidos, vários trabalhos que recomendam a integração entre ações regulatórias e não regulatórias, recomendam concentrar em áreas menores da bacia, não trabalhar a bacia como um todo, o que pode maximizar benefícios. Outra recomendação é articular e integrar esforços locais, estaduais e federais, melhorar o processo de governança a partir da gestão de recursos hídricos. Esses são o que, de forma geral, os americanos recomendam. Tem também um trabalho em Camarões, onde foram identificadas as principais falhas de gestão de recursos hídricos em bacia, sendo essas principais falhas, aspectos dessas falhas, políticas descoordenadas, estruturas institucionais fracas, gestão de cima para baixo, top-down, postura central sem autonomia local e a incapacidade de usuários em contribuir com a gestão do sistema hídrico, né? Especificamente em Nova York, existe um trabalho semelhante a esse aqui no Brasil, com pagamento por serviços ambientais, e lá houve o envolvimento de parceiros vitais e de agências governamentais, né? Destacaram isso como fundamental. Eles identificaram lá também que o fósforo presente na água resultava de plantações e pastagens, principalmente aquelas próximas aos riachos, coisa que também se constatou, de certa forma, aqui no Guariroba, principalmente em relação a pastagem do gado, né, o gado de beber água próximo ao riacho. Eles identificaram lá também que o controle da poluição não pontual, né, o controle da poluição difusa, é mais eficaz na época das cheias, e o controle da poluição pontual é mais eficaz durante o período de seca. E também na Bolívia, né, foi identificado alguns aspectos importantes do pagamento por serviços ambientais. Um deles é a construção de confiança sobre o pagamento e o ganho das partes, deixar isso bastante claro, é importante. No caso da Bolívia, esse programa, os produtores se submetiam a um monitoramento anual independente e eram punidos por não conformidade, se não comprovassem isso. E, no início, houve uma relutância dos agricultores em pagar pelos serviços ambientais, mas, a partir de um determinado momento, eles perceberam que também eram beneficiários a partir da estabilização das vazões na bacia e passaram, então, a pagar. Então, existe uma literatura relativamente farta sobre a questão de pagamentos por serviços ambientais e proteção de recursos hídricos, onde eu destaquei os principais aspectos aí recomendados ou não recomendados, ou os principais aspectos falhos na implantação desse tipo de programa nessas variadas experiências aí relatadas, né? Apenas um breve conceituação do pagamento por serviços ambientais. A gente pode dizer que é um instrumento de incentivo econômico que considera os princípios usuário pagador e provedor recebedor. Nesse instrumento, basicamente, aqueles que se beneficiam com serviços ambientais, como, por exemplo, os usuários da água, devem pagar por esses serviços, e aqueles que contribuem para a geração desses serviços, como os usuários de terra montante, devem ser compensados por proporcionar esses serviços, né? Uma ligeira conceituação aí do pagamento por serviços ambientais. Em relação a unidades de conservação, o Brasil tem uma lei, a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação de 2000,
que estabelece basicamente 2 grupos de unidades de conservação. O primeiro grupo de conservação na natureza, que é a esquerda do slide, que são unidades que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Entre essas unidades está a área de proteção ambiental, tema da nossa conversa de hoje, do enfoque da minha dissertação, mas também tem áreas de relevante interesse ecológico, a FLONA, né, Floresta Nacional, Reserva Resex, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva do Patrimônio Natural. Por outro lado, existe um grupo de proteção integral, essa sim com objetivo, essas unidades de conservação com objetivo de preservação, né, permitindo apenas o uso indireto dos recursos, com exceções apenas previstas, aquelas previstas em lei. É aí que estão as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. No caso específico da área de proteção ambiental, da APA, a definição é que normalmente é uma área, em geral, extensa, com certo grau já de ocupação humana, né, e composta por atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e bem-estar humano. Os objetivos da criação de uma APA, de uma área de proteção ambiental, é proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos usos dos recursos naturais. A Lei 9.985 criou o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e a experiência na aplicação dessa lei fez com que a APA fosse a categoria de unidade de conservação dominante no país, né? Hoje, no Brasil, 50% das áreas são cobertas por unidade de conservação, e as APAs é um tipo de unidade de conservação dominante, né? O maior número de unidades de conservação são constituídas por áreas de proteção ambiental. E em termos de avaliação da qualidade de água em APA, né, um estudo importante, uma referência importante, é a avaliação da qualidade da água para abastecimento público na APA do Lajeado, aqui em Campo Grande, feito por Figueiredo, o professor Fernando também é coautor, né? E é um estudo que chegou à conclusão que a criação formal da APA não proporcionou melhoria efetiva na manutenção de suas condições ambientais. O simples fato de criar a APA não resultou em melhoria efetiva, né? E, estatisticamente, eles mostraram que houve um decréscimo no índice de qualidade da água. É um caso interessante aqui em Campo Grande que não concluiu pelo que a simples criação da APA não resulta em melhoria da qualidade da água, né? No entanto, o estudo avaliou a qualidade, mas não avaliou a quantidade. Já o estudo de Sony, e vários autores aqui da Universidade Federal, recente, de 2019, ele avaliou a produção de água na APA do Guariroba. O estudo é muito interessante, e essa parte mostra a evolução dos terraços nessa área mais cinza, na figura da esquerda. Aqui não pega a bacia do Guariroba como um todo, pega só a subbacia do Saltinho e do Guariroba, onde estão em achuras aí os lugares onde sofreram terraço, evoluindo de 2013 a 2016. Então foram patrocinados, aí foram financiados intervenções, e os proprietários rurais fizeram terraços, né, visando conter a perda de erosão, né? Então, isso foi importante, que aqui foi a evolução dos terraços na esquerda, e na direita o efeito disso, né, nessas duas subbacias do Saltinho e do Guariroba. Vocês podem observar que a mancha azul, onde é aquela em que diminui a erosão do solo, né, o fator de uso do solo melhora, ela é ampliada, né, de 2013 a 2004, nós temos uma densidade maior aí da cor azul, passando de alto, então, esse fator de uso para baixo, né? Então, houve... Sony mostra que essas intervenções resultaram em melhorias em termos de controle da erosão, né?
O trabalho de Sony é importante, né? Ele também concluiu que a perda de solo foi reduzida em 25% a partir dessas intervenções aí de terraceamento, principalmente entre 2016. A redução da perda de solo passou de 2,35 para 1,78 toneladas por hectare ano, uma redução substancial. O fluxo de base, a vazão de base, contribui significativamente para o fluxo total de água na bacia, ou seja, a água infiltrada, né? E o aumento desse fluxo de base na estação chuvosa e a sua manutenção na estação seca, eles concluíram que isso melhorou a resiliência da bacia, ou seja, a capacidade da bacia em se resolver em eventos extremos, né? E resistir a eventos extremos. Né? Também concluíram que, mesmo com uma tendência de queda da precipitação, o fluxo de base aumentou, né? Tivemos mais água infiltrada, e que as práticas conservacionistas aumentaram o fluxo de água. Então, essas foram as conclusões de Sony e outros autores aqui da Universidade Federal. No entanto, eles avaliaram a quantidade, mas não avaliaram a qualidade da água. Não houve uma avaliação da qualidade. Né? Outro trabalho importante foi de Kofanovski, também aqui da Universidade Federal, que analisou o programa produtor de água e sua influência na qualidade de água da represa. Ela analisou exatamente os parâmetros como nitrogênio total, fósforo total, pH e turbidez e temperatura, concluindo que houve um comportamento estável quanto à sazonalidade. O sólido dissolvido, Escherichia coli, instável quanto à sazonalidade. O fósforo acima do permitido, ela detectou. Uma relação DQO-DBO alta e o estado trófico do reservatório mesotrófico. Né? No caso, a autora não tinha dados completos para calcular o IQA. Então, ela não tinha como calcular o índice da qualidade da água, mas chegou a essas conclusões. É um outro caso que houve uma avaliação da qualidade, aqui é o contrário, mas não avaliou a quantidade. Né? Então, temos estudos que avaliam a quantidade, outros a qualidade, mas não tinham identificado até o momento nenhum que fizesse avaliação integrada, tanto de quantidade e qualidade. Né? Vamos, então, a uma rápida caracterização da APA do Guariroba. A APA do Guariroba é um manancial de abastecimento de água de Campo Grande, foi criada como APA em 1995, na administração ainda de Juvencio César da Fonseca. É uma bacia que tem ocupação predominantemente rural, com pecuária extensiva dominando. Não é uma área tão grande, são 36.200 hectares, e existem lá 62 produtores rurais com propriedades que variam de 40 e poucos hectares a 5.000 hectares. Né? E aqui à direita uma visão das subbacias, né? Como eu disse para vocês, a parte laranja e verde aqui são as bacias do Saltinho e do Guariroba, na cabeça da bacia, né? A parte amarela é a subbacia do reservatório, com o reservatório de captação ali destacado em azul, e ainda tem duas subbacias aqui na parte mais inferior, a subbacia do córrego Rondinha e a subbacia do córrego dos Tocos. Então, são essas as 5 subbacias que compreendem a bacia do Guariroba no interior da APA do Guariroba. Apenas para destacar, Campo Grande tem mais 2 APAs também, a APA do Cerula e a APA do Lajeado. A APA do Lajeado com ênfase também na captação de água, com manancial de abastecimento. A APA do Cerula é a única APA do município que está na bacia do Rio Paraguai. Então, apenas para destacar essas 3 outras APAs. Né? O plano de manejo, que iniciou-se na sua elaboração em 2017, fez um levantamento, um diagnóstico muito bem feito, muito completo do que acontecia na APA naquele momento. Havia um sentimento dos problemas, processos erosivos, mas de uma forma ainda não científica, muito pouco técnica. Né? O plano de manejo teve esse mérito, um diagnóstico bastante completo. Por exemplo, mostrou a cobertura vegetal predominantemente de pastagem, mas também uma série de outras fitofisionomias presentes aí na bacia. Esse talvez seja um resultado dos mais importantes do plano de manejo, em termos de diagnóstico. Né? Ele mostrou que existiam áreas, né, com
com perda de solo de mais de 20 toneladas por hectare ano, as em vermelho, né? Ou seja, áreas onde a perda do solo era muito alta, né? Vocês podem observar que estão também um pouquinho aqui no Saltinho e no Guariroba, essas áreas. Boa parte delas estão aqui em cima, na cabeça da bacia, né? A parte mais amontante aí do reservatório. A parte alta da bacia, vamos dizer assim, né? Usando um termo melhor, né? E o próprio plano de manejo fez recomendações. Olha, precisa fazer terraceamento, caixa de retenção, adequação de estradas vicinais, adequação de corredores boiadeiros, estabilização e suavização de taludes. Então, ele foi muito eficaz em identificar problemas e já apontar algumas linhas de solução. Isso foi muito importante, porque até o momento os produtores não tinham esses números, né? Tem erosão, mas não havia uma quantificação, né? Uma ordem de grandeza do quanto que eles também estavam perdendo de solo. Então, o plano de manejo foi um instrumento importante, né? Com base nisso, foi aplicado um programa de pagamento por serviços ambientais na bacia, e eu vou dizer um pouco agora de como é que isso veio e quais são esses programas, né? A Agência Nacional de Águas, o Banco do Brasil, a WWF tem um programa que ajudou a financiar esse programa na APA do Guariroba, que chamava Programa Água Brasil, né? Que no caso específico da APA do Guariroba, previu investimentos aí de 18 milhões na bacia, né? Sendo que 2 milhões seriam para terraceamento, 2 milhões e 600, também silvicultura, né, que seria a recuperação de áreas de reserva legal, e também a restauração de áreas de preservação permanente, né? Esse era o custo estimado para ser aplicado aí em 10 anos. E também propôs o pagamento por serviços ambientais para os proprietários rurais em função do abatimento de erosão que eles tivessem na área, né? Então, se eles comprovassem um abatimento de erosão em torno de 25% a 50%, eram pagos R$ 25,00 por hectare, de 50 a 75, R$ 45,00 por hectare, e maior que 75, R$ 65,00 por hectare. Esse foi o enfoque, então, do programa Água Brasil, né? O que o programa esperava com isso, né? Os benefícios esperados, né? O aumento da quantidade, da qualidade e a redução da erosão nas propriedades. Com o aumento da quantidade, a empresa de saneamento, a concessionária, se beneficiaria, e a população consumidora de água, né? O benefício seria a oferta da aumenta de água durante a estiagem, principalmente. A melhoria da qualidade, basicamente, a empresa de saneamento gastaria menos produtos, reagentes para tratamento da água, né? E o benefício seria, basicamente, a redução de sedimento acumulado e a preservação da área. E a redução da erosão nas propriedades, o principal beneficiário era o próprio produtor rural, né? Que teria a redução, a perda de solo na sua propriedade, né? O programa estabeleceu, então, um horizonte de 2013 a 2027. Nos 3 primeiros anos, as ações seriam de terraceamento entre 13 e 15, né? Até chegar num total de 5 mil hectares, né? E você ter uma redução aí, em torno de tonelada do período, de 30 toneladas, né? Reduzir a erosão em 30 toneladas nesse período aí de 2 anos, 3 anos, né? No próximo período, já com 5 anos, 2013 e 2017, o programa financiaria o terraceamento e a silvicultura, né? Acumulando aí mais 7 mil hectares, né? Nesse item. De 18 a 17, um período mais longo, de 10 anos, aí sim as 3 ações, terraceamento, silvicultura e restauração de APP, chegando a quase 7.500 hectares, com uma redução mais significativa aí de erosão, né, de perda de solo. Basicamente, o esquema de pagamento por serviços ambientais na Bacia do Guariroba envolveu a ANA e a Caixa Econômica no programa Produtor de Água, o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil e a WWF no programa Água Brasil, a Prefeitura de Campo Grande e a Semadur no programa Manancial Vivo, com o programa financiando 40% das intervenções na bacia, e os produtores entrando com 60%, ou com fonte própria, ou com financiamento, né?
Então, foi esse mix de recursos que permitiu a implementação das ações na bacia. Essas implementações foram monitoradas, a Universidade Federal foi contratada para fazer parte desse monitoramento, relatar essas melhorias. A partir da comprovação disso, era emitida uma ordem de pagamento para o pagamento pelos serviços ambientais. A prefeitura, através do fundo, né, foi feito um decreto especificamente para a criação do programa por pagamentos ambientais, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente, pagava ao produtor rural. A sopinha de letras, as siglas estão aí, mas de forma muito resumida, esse é o esquema, né? Tanto a prefeitura, com recursos de TACs, recursos de multas, de licenciamento, mais recursos da ANA, entrava com financiando 40% das intervenções, o produtor com 60%, e depois, comprovada a efetividade dessas intervenções, o produtor, então, era remunerado por esse sucesso, né? Os principais resultados desse programa, entre 2010 e 2015, em termos de restauração de florestas, né? Em 2013 foram restauradas 22 hectares, né? Sendo 16 financiadas pelo Água Brasil e 6 pelo Programa Manancial Vivo. Em 2014 já saltou para 98, né, hectares, também distribuídos aí o financiamento entre o Água Brasil e o Manancial Vivo. Em termos de conservação de fragmentos florestais, principalmente as reservas legais, né, o programa, até porque é uma exigência legal, foi arcado com recursos aí dos produtores rurais que recuperaram aí entre 2013 e 2014 1.079 hectares, né? Uma recuperação 365 hectares em 2013 e 1.079, quase 1.500 hectares de recuperação de reserva legal nesse período. Em termos de conservação do solo, o valor foi mais expressivo, né? Chegando a 1.692 hectares, de conservação, terraceamento, essas intervenções, sendo 1.103 hectares em 2013 e 1.692 hectares em 2014. Então, esses foram os principais resultados da implementação do programa. E existem outros resultados importantes também. Tiveram 107, esses são dados retirados dos relatórios da prefeitura, né? Mas tiveram 107 hectares restaurados, 460 hectares com boas práticas implementadas, 1.692 hectares com terraceamento realizado, 1.079 de fragmentos conservados, como já dito, 89 mil mudas plantadas, 23 pecuaristas utilizando práticas sustentáveis de produção, 15 produtores recebendo pelo pagamento de serviços ambientais, uma unidade demonstrativa de recuperação de pastagem, uma unidade demonstrativa do modelo integração lavoura, pecuária, floresta, um produtor adotando o sistema Voazan de manejo de pastagem, 8 grupos de estudo na área, incluindo monitoramento hidrossedimentológico, teve um ganho científico, 484 pessoas envolvidas em atividades do Água Brasil, envolvendo 65 instituições, 15 mil hectares de corpos d'água isolados através do cercamento para que o gado não chegasse até eles para beber água, quase 9 e poucos quilômetros de estradas recuperadas e 5 milhões investidos, né? 2 milhões e 100 pelo Programa Água Brasil e 2,9 milhões, quase 3 milhões de contrapartida dos produtores rurais. Então, esses foram os principais resultados do programa, né? As principais intervenções do programa nesse período de 2010 e 2015. Aqui eu coloquei apenas uma linha de tempo da APA, né? E queria destacar mais o aspecto aqui da importância do plano de manejo, né? A APA foi criada aqui no lado esquerdo da figura em 1995, né? Mas ela ficou 7 anos aí praticamente sem acontecer nada. Só em 2001 é que é criado o Conselho Gestor da APA. Então, 7 anos onde os problemas se agravaram sem praticamente haver nenhuma intervenção. Então, aqui é criado o Conselho Gestor com ampla participação dos proprietários rurais, de outras instituições, IBAMA, o IMASU, órgão estadual, outros órgãos da prefeitura, ONGs, associação, sindicato rural. Mas, mesmo assim, de 2001 a 2007, eu aqui não coloquei os anos intermediários, mas são mais 6 anos aí, pelo menos, de quase nenhuma grande
novidade na bacia. Em 2007, a partir da elaboração do plano de manejo, é disparada quase que ações anuais, né? Nós temos aqui a elaboração em 2007 do plano de manejo, em 2009 a instituição de um grupo de trabalho para captação de recursos da ANA, em 2010 a instituição do plano do programa de pagamento por serviços ambientais através de decreto, né? A criação do programa Manancial Vivo também em 2010, aí já a criação da unidade, da UGP, Unidade de Gerenciamento do Projeto, no âmbito do Conselho, tudo isso em 2010, a publicação do edital de seleção de projetos em 2010, a celebração de TACs do Ministério Público com produtores rurais também em 2010, oficinas de divulgação e sociabilização do programa também em 2010. Em 2011, publicação do resultado do edital dos projetos aprovados, né? Os produtores rurais tiveram que submeter os seus projetos para serem pagos pelo programa de pagamento de serviços ambientais, e mais oficinas de socialização em 2010. Né? Então, em 2013, 2012, praticamente a institucionalização desses projetos, em 2013 começam propriamente as intervenções. 2014 foram os anos onde houve a maior parte das intervenções, né? Com aí umas 2.000 hectares aí sofrendo intervenções, pelo menos, um pouco mais que isso, 3.000 e poucos hectares. Né? Então, aqui eu quis destacar que a elaboração do plano de manejo, mostrando um diagnóstico completo e com bases quantitativas do que ocorria na bacia, foi muito importante para disparar o processo de solução de problemas na bacia. Desculpa. Bom, em termos de materiais e métodos, a área de estudo é a APA do Guariroba. Eu também, rapidamente, teci comentários sobre o plano de manejo, os principais diagnósticos, descrevi o programa produtor de água, depois a parte de coleta e tratamento de dados, o cálculo do índice de qualidade da água e estatística descritiva das variáveis. Vou adiantar um pouco, temo já ter estourando o tempo. Mas os dados que eu recebi são dados, parâmetros físico-químicos, como oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, pH, temperatura, nitrogênio e fósforo total, turbidez e sólidos, fontes que recebi tanto da Agência de Regulação como da Águas Guariroba, cobrindo o período 2015 2009 e 2019. Esses dados que são utilizados para calcular o IQA, não existiam dados completos do período anterior. Né? Então, o IQA foi calculado de 15 a 19, exatamente o momento posterior às intervenções na bacia. Né? Em termos de dados microbiológicos, eu analisei principalmente coliformes termotolerantes e Escherichia coli, né, também com dados da Guariroba e de terceiros, e ainda outros parâmetros que foram disponibilizados pela Águas Guariroba, mas que não eram mensais, eram semestrais. Né, eu vou tecer comentários sobre eles. Né. O índice de qualidade da água é um índice adaptado da CETESB, que com base nesses parâmetros aqui, oxigênio, coliformes, pH, DBO, temperatura, nitrogênio, fósforo total, turbidez e sólidos, e a partir de um peso estabelecido para eles, em função de gráficos de concentração desses parâmetros, é possível calcular esse índice por essa fórmula aqui, do IQA, e depois é feita uma semaforização. Quando esse índice está entre 51 e 79, por exemplo, a qualidade da água é considerada boa, acima de 79 é considerada ótima, e ruim abaixo de 36. Né? Então, essa é a formulação para o cálculo do IQA. Aqui está a faixa boa, né? Como é que eu coletei os dados de quantidade, né? Não existiam dados de quantidade de água de precipitação e vazão antes de 2012, então eu fiz a regionalização da bacia, a partir da vazão da bacia do Pardo, cobrindo os 10 anos, né? E utilizei os dados pluviométricos de Campo Grande entre 2010 e 2019. Né? Em termos de estatísticos, eu trabalhei apenas com desvio padrão e variância dos dados, né, e calculei o coeficiente de variação das amostras, tendo uma ideia de como esses dados, a consistência desses dados em termos estatísticos. Né.
Os principais resultados, né, entre 15 e 19, que foram os dados que eu tinha, os parâmetros para calcular o IQA, houve uma linha de tendência crescente, né, do IQA. Em 2015 ele estava em 74, chegou a 77, portanto, qualidade boa, com alguns anos, aí 2016, por exemplo, qualidade ótima, né? Em termos de estação seca e chuva, né, por incrível que pareça, na estação seca, o índice de qualidade nesses anos foram maiores, empatando em 2018 e em 2019 o IQA sendo maior na estação chuvosa. Mesmo assim, todos no nível bom e ótimo, né? Em termos de temperatura, nos 10 anos, houve uma linha de tendência crescente, com a pH, e sólidos dissolvidos, né? Uma linha decrescente, isso é importante, a setinha laranja quer mostrar isso, diminuição de sólido, resultado provável do efeito da diminuição da perda de solo, né? A mesma coisa da turbidez, também nos 10 anos uma tendência de queda na turbidez, que também reflete um pouco dessa questão dos sólidos, né? Oxigênio dissolvido praticamente estável, Escherichia coli com uma suave tendência de queda nos 10 anos, DQO, que também capta um pouco da questão de sólidos, com uma tendência razoável de queda, DBO com um pequeno aumento. A DBO, né, nunca foi muito alta lá, né? É uma DBO praticamente de debris, a bacia não é absurdamente poluída, vamos dizer assim, né? Em termos de nitrogênio total, um leve aumento, assim como de uma tendência de aumento nos 10 anos, assim como de fósforo total. E sólidos dissolvidos, que totais dissolvidos suspensos, uma nítida decréscimo nos sólidos totais e nos sólidos suspensos, com uma suave tendência de aumento nos sólidos dissolvidos. Então, sólidos diminuiu na água, né? Esse é um resultado importante. Em termos de outros parâmetros, né, que eu disse que tinha, mas aí já não tinha bases mensais, tal, que eu analisei, eu também analisei cloreto total, alumínio dissolvido, ferro dissolvido, manganês total, cromo, microcistina, cristoforídeo, giardia enterovírus, todos com valores abaixo do permitido ou abaixo do limite de quantificação. E os valores de alguns desses parâmetros extremos nas amostras, né, que mais chamaram a atenção, foi cloreto em janeiro de 2015, alumínio em maio de 2016, ferro dissolvido em janeiro de 2016, e óleos e graxa, um valor muito alto, realmente difícil de identificar o motivo, em janeiro e fevereiro de 2019, né? E valores sistemas de clorofila A em setembro de 2017 e de cianobactérias em 2019, né? Em termos de comportamento da quantidade da água, como eu disse, eu fiz a regionalização de vazão com todos os problemas que isso pode resultar em termos de aderência com a realidade, né, porque a gente considera toda a bacia do Pardo e a regionalização nem sempre consegue captar os efeitos no Guariroba, mas a linha ao longo dos 10 anos é de diminuição da vazão. Vocês vão me perguntar, poxa, mas você acabou de afirmar que aumentou a vazão? Calma, eu vou explicar que num determinado período houve aumento, mas com base na regionalização e não em dados medidos, né? A tendência é de uma queda suave, assim como da precipitação. Esse dado pegam 2010, 2019. Agora, quando nós pegamos exatamente o trabalho feito por Sony, da Universidade Federal, ou seja, apenas o período 12 a 16, e aí são dados medidos, né, nesse período, sim, há uma tendência de aumento das vazões e decréscimo das precipitações, né? Então, nesse período específico, nesse recorte, há o aumento da vazão, tanto na regionalização quanto no medido pela universidade. Esse é o caso, esse aqui é o gráfico, né? Esse aqui é o gráfico agora só do período 12 e 16. Então, é possível ver a tendência linear de aumento da vazão e decréscimo da precipitação, corroborando o que Sony identificou lá no trabalho
feito junto com os outros autores da Universidade Federal. Da carga orgânica, da DQO, como eu já disse, houve uma tendência de diminuição. As curvas de vazões, que eu também coloquei como anexo, mostram que, em termos de vazão, a permanência das vazões não foram significativas, mas, em termos de DQO, foram bastante significativas. Em termos de resultados da análise de governança, é possível afirmar que houve um bom engajamento dos atores, muito decorrente do bom diagnóstico do plano de manejo, da instituição do Conselho Gestor e das oficinas de sociabilização. O processo de governança foi bem conduzido pela Prefeitura, por meio da SEMADUR, do Conselho Gestor da APA. Houve uma boa integração entre regulação, ações regulatórias e não regulatórias, principalmente pelo pagamento de serviços ambientais como instrumento de incentivo econômico e a atuação dos TACs do Ministério Público como punições e fiscalização. Também uma boa articulação entre os entes da federação, uma boa estrutura institucional prevista, incluindo o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e uma boa valorização econômica com base numa moeda local, que era o arrendamento de gado por hectare e o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Minhas conclusões, tanto o IQA foi bom e ótimo, como eu já disse no início do trabalho, as práticas de conservação melhoraram a qualidade melhorou principalmente quanto à diluição de sólidos. Quanto à quantidade, houve sinais de melhoria na disponibilidade de água, a vazão da bacia também aumentou, houve também a constatação de uma melhoria na resiliência da bacia. Quanto ao monitoramento, sugiro aí aprimorar o sistema de monitoramento da qualidade da água, de uma amostragem mais sistemática e uniforme, nem todos os parâmetros eram medidos mensalmente, incluir permanentemente os padrões para o cálculo de IQA nas análises feitas pela concessionária e divulgar periodicamente para a sociedade como é que está o índice de qualidade da água. Quanto aos parâmetros, sugiro que seja incluída, em função do momento que passamos, os parâmetros para detecção do SARS-CoV-2 e parâmetros para detecção de agroquímico. Acho que é importante monitorar isso na bacia. Os dados de monitoramento são importantes para a sociedade saber a água que ela está tomando e como é que estão aí as inversões públicas na bacia. Em termos de gestão, eu concluo que o Conselho da APA foi uma instância importante de diálogo e deliberação. Como eu já disse, houve equilíbrio entre ações regulatórias e não regulatórias, comprovou-se o esforço entre os 3 níveis de governo, houve uma institucionalização legal do plano de pagamentos por serviços ambientais através de decretos, os indicadores eram fáceis de serem entendidos e houve monitoramento por uma instituição de credibilidade técnica, a Universidade Federal. Deixo não como recomendação, mas como inspiração para novas pesquisas, algumas questões, né? Os poços para abastecimento de água profundos, através do aquífero do Guarani, começam a se baratear, e a minha pergunta é, será que a bacia do Guariroba continuar a ser conservada caso esse serviço de fornecimento de água seja descontinuado no futuro em função dos poços? E uma questão a ser estudada, o serviço ambiental, então, nesse caso, perderia valor ao longo do tempo? E se cessasse o pagamento por serviços ambientais através de recursos da ANA e os outros órgãos, né, esses proprietários poderiam voltar a arrendar áreas protegidas para a criação de gado? Se também a concessionária para abastecimento de água estaria disposta a arcar com esses custos, e para isso precisaria que a população fosse, então, bastante informada sobre o pagamento por serviços ambientais. São questões que eu deixo aí, e todas essas são as principais referências que eu consultei, um resumo, e peço desculpa por ter me perdido no tempo e agradeço a atenção de todos.